A mente que semeia o destino. O que governa a vida não é o acaso, não são as circunstâncias, nem a sorte caprichosa que muitos atribuem ao destino. O que governa a sua vida é aquilo que você permite morar em sua mente com constância, sentimento e fé. A maioria não fracassa por falta de talento, mas porque nunca aprendeu a governar a própria atenção. Sua vida sempre será o eco do seu foco. Você pode observar alguém e descobrir facilmente no que ele pensa. Basta olhar seus resultados, suas escolhas, sua postura diante da vida. A mente que pensa grande atrai grandeza. A mente que se encolhe atrai limitação. Não importa onde você nasceu, o que viveu ou o que disseram sobre você. O que realmente importa é o que você decidiu acreditar depois disso. A vida não responde ao que você deseja timidamente. Ela responde ao que você sustenta com firmeza, dia após dia, mesmo quando nada acontece, mesmo quando tudo parece parado. O universo não entrega colheitas para quem duvida da semente. Ele recompensa quem rega, quem acredita, quem persiste, quem caminha enquanto os outros param. A mente é um transmissor e um receptor. Aquilo que você repete com intenção se torna frequência. Aquilo que você sente com intensidade se torna vibração. Aquilo que você sustenta com fé se torna realidade. Você pode falar sobre prosperidade, mas se internamente vibra a escassez, o universo lerá a vibração, não o discurso. Pode afirmar que deseja vencer, mas se sua imaginação projeta fracasso, o que será atendido é o que vibra mais forte, não o que você diz. Por isso, os grandes mestres sempre repetiram: cuide da fé, cuide do coração, cuide da imaginação, porque tudo começa dentro. Nada entra na sua vida antes de entrar na sua mente, e nada permanece em sua vida se não existir alinhamento interno. Você não ganha uma vida próspera, você se torna uma pessoa próspera. Você não recebe riqueza, você vira fonte dela. Seu futuro não começa quando chega. Ele começa quando você muda sua vibração para se tornar quem já está preparado para recebê-lo. Esse é o segredo. O universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. O poder invisível da atenção firme. A maioria vive como folhas ao vento, levadas pelo medo, pelas notícias, pelo humor do dia, pelo que os outros pensam. Mas aqueles que transformam a vida possuem uma característica rara. Eles não entregam sua atenção ao mundo exterior. Eles moldam o mundo exterior com sua atenção. A mente indisciplinada cria vidas instáveis. A mente focada cria destino. Não existe manifestação poderosa sem controle mental. Não existe milagre sustentado sem consistência emocional. Não existe abundância contínua em quem vive reagindo ao caos. Você precisa decidir quem está dirigindo sua vida. Você ou a distração? A fé ou o medo? A visão ou o barulho do mundo? Porque a atenção é energia, e energia é criação. O que consome sua atenção, consome sua vida. Muitos dizem querer prosperidade, mas dedicam seus dias ao drama, ao pessimismo, à dúvida e ao cansaço emocional. Não existe plantio de fé com pensamento de fracasso. Você não pode abrir as portas da abundância com a chave da preocupação. Deus, o universo, a vida, escolha o nome, não responde a desespero, responde a certeza. Aquele que vigia pensamentos domina destinos. Aquele que ignora pensamentos se torna escravo do acaso. E acaso não existe. Existe foco mal guiado. Quando você está alinhado com seu propósito, não importa se ainda não vê resultados imediatos. Você sente o movimento antes dele aparecer. O mundo pode duvidar, mas seu espírito já sabe. E quando sua atenção se torna mais leal à visão do que às circunstâncias, os caminhos se abrem. O que é seu começa a procurar você. E aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar silenciosamente
até se materializar diante dos seus olhos. Não busque sinais externos. O primeiro sinal de mudança está dentro da sua mente. A lei do pensamento dominante. Você não vive o que pensa às vezes, você vive o que pensa sempre. A vida não responde à sua vontade momentânea, e sim à vibração dominante que você sustenta. Pensamentos casuais produzem desejos, pensamentos consistentes produzem realidade. Por isso tantas pessoas querem e poucas conquistam. Elas desejam com a boca, mas duvidam com a alma. Querem prosperidade, mas temem não ter. Desejam vitória, mas continuam se vendo como perdedores no íntimo. Querem abundância, mas vibram ansiedade e pressa. Querem colheita, mas ainda calculam o tamanho da seca. A mente que vibra medo atrai exatamente aquilo que teme. A mente que vibra fé atrai exatamente aquilo que acredita. O universo não é emocional, é matemático. Ele devolve a energia exata que você oferece. Não existe sorte sem preparação mental. Não existe bênção sem postura emocional para segurá-la. Não existe porta aberta para quem ainda duvida se merece entrar. Você não pede ao universo, você se alinha. Seu trabalho não é controlar quando ou como. Seu trabalho é manter a vibração, a disciplina, a fé e o foco até o mundo físico se curvar ao seu estado interno. E o mundo sempre se curva. É por isso que quem pensa grande parece ter sorte. Só que não é sorte, é lei. O que é nutrido na mente com força e constância começa a ganhar corpo, forma e vida. A dúvida enfraquece, a fé constrói. Escolha sua vibração e você escolherá o resto. A energia que cria caminhos. A mente focada não espera condições perfeitas, ela cria condições. Quem usa a fé como fundamento não enxerga obstáculos, enxerga degraus. Tudo o que você viveu até aqui foi treinamento, nada foi desperdiçado. Cada dor, cada atraso, cada porta fechada, cada noite de inquietação, tudo preparou sua mente para enxergar e segurar aquilo que é grande. Se tivesse chegado antes, você não estaria pronto. Prosperidade não é só sobre receber, é sobre suportar, administrar e expandir. A abundância precisa de estrutura interna. Paciência é prova de fé. Persistência é prova de que o seu espírito já sabe o final. Quem está alinhado não precisa ver tudo. Basta sentir o próximo passo. A energia que você carrega enquanto caminha determina o que encontrará lá na frente. Caminhe como quem já venceu. Pense como quem já recebeu. Ore como quem já foi atendido. Trabalhe como quem já alcançou. A vida recompensa essa postura. Deus honra esse caráter. O universo se curva a esse tipo de mente. Quando você vibra no destino antes dele chegar, ele não tem escolha. Ele vem. A blindagem mental dos escolhidos. O preço da grandeza é proteger sua mente. Não é isolamento, é disciplina vibracional. Não é arrogância, é consciência espiritual. Quanto maior sua visão, mais silêncio você vai precisar. Quanto maior seu propósito, mais terá de selecionar quem ouve e quem ignora. Nem todos estão prontos para a sua fé. Nem todos merecem acesso à sua energia. Nem todos suportam sua visão. Algumas pessoas não fracassaram, apenas se cercaram de quem nunca acreditou em nada grande. Não permita que a mediocridade te contamine. A dúvida alheia é vírus. O medo coletivo é prisão espiritual. O pessimismo das massas é veneno para sonhadores. Proteja-se. Você não está arrogante, está consciente. A maioria não entende fé porque nunca sentiu a força de uma convicção que nasce da alma. Mas você sente. Você sabe, e por isso, sua responsabilidade espiritual é maior. Manter a crença quando os outros não enxergam é o que diferencia líderes de seguidores, criadores de consumidores, vencedores de reclamadores. E aqueles que se mantêm firmes nessa frequência sempre chegam. Parte 6. O reino interior precede o externo. Tudo começa no invisível. O espírito percebe antes dos olhos verem.
A alma sabe antes do mundo entender. Deus planta primeiro dentro, para depois manifestar fora. Muitos pedem sinais exteriores, mas ignoram o sinal mais importante, a voz interna dizendo, continue. A sensação de que algo grande está vindo não é imaginação, é confirmação espiritual. Quando seu coração passa a vibrar abundância, o universo começa a trabalhar por você. Não tente acelerar o tempo, tente fortalecer a fé. Não tente controlar o caminho, tente dominar sua energia. Não tente convencer ninguém. Torne-se prova viva. Tudo o que está preparado para você chegará com precisão divina. Nada que é seu se perde. Nada que é seu passa despercebido. Quando você vibra com pureza, nada pode impedir. Nem atraso, nem dúvida, nem oposição. Aquilo que é destinado a você já existe. Sua tarefa é se tornar alinhado o suficiente para recebê-lo. Há um momento na jornada espiritual em que o buscador percebe que prosperidade não é uma meta externa, mas um estado interno. É quando ele descobre que a verdadeira riqueza nunca começa no bolso. Ela floresce no espírito, na convicção silenciosa, na certeza que vibra antes da evidência aparecer. É uma riqueza que nasce na alma e só depois se manifesta no mundo. E quem entende isso não corre atrás do dinheiro. Ele caminha com dignidade e o dinheiro corre atrás dele. A mente que desperta entende que a atenção é oração. E tudo que você dedica a atenção se torna culto. Quando você dedica a atenção ao medo, você cultua a escassez. Quando dedica a atenção ao passado, você ora para que ele continue. Mas quando dedica a atenção ao propósito, à visão, à fé, então você está oferecendo energia ao futuro que deseja viver. E o futuro responde, sempre. A vida não é sobre ter, é sobre se tornar. Se tornar capaz, se tornar profundo, se tornar inabalável. Deus não entrega grandeza para quem ainda vibra como pequeno. Ele molda antes de conceder, poda antes de elevar, limpa antes de entregar. E aqueles que desistem diante do desconforto jamais compreenderam que a bênção vem embrulhada em provações que testam se você merece carregá-la. Nada grandioso chega antes do amadurecimento emocional. Prosperidade não é salário alto, é energia alta. Riqueza não é conta bancária, é conta vibracional. E quem aprende isso começa a trabalhar mais na mente do que no mundo. Começa a construir primeiro no invisível, porque sabe que o invisível comanda o visível. O espírito comanda a matéria, a vibração comanda o destino. Existem pessoas que olham para fora e perguntam, por que minha vida ainda não mudou? Mas as almas despertas olham para dentro e perguntam, que parte de mim ainda não mudou para recebê-la? Essa é a diferença. O mundo tenta virar a página pela força. Os escolhidos viram pela consciência. Há uma lei espiritual. Você não recebe o que pede, você recebe o que se torna. Pedir é humano, tornar-se é divino. Quando sua postura muda, sua vida muda. Quando sua mentalidade muda, seus resultados mudam. Quando sua vibração muda, tudo muda. Não existe prosperidade sem evolução interna. Não existe riqueza sustentada sem maturidade emocional. Você não está lutando contra o mundo. Está lutando contra as camadas antigas dentro de você que tentam impedir sua expansão. Ansiedade, pressa, comparação, dúvida são sombras que tentam te manter na versão antiga. Não porque o universo te boicota, mas porque a energia antiga não pode andar com a nova promessa. É como vinho novo em odre velho, rompe. Deus não desperdiça vinho. Quando você sente aquela inquietação, não é fracasso, é parto espiritual. A alma dizendo, expanda, cresça, se eleve, prepare-se. A ansiedade que você interpreta como fraqueza, muitas vezes é simplesmente o sinal de que você está carregando um destino maior do que sua mente ainda sabe organizar. Grandes almas sentem desconfortos maiores porque carregam propósitos maiores. A vida testa não o que você sabe dizer, mas quem você sabe ser.
Testa se sua fé é firme quando tudo parece parado. Testa se sua vibração continua alta quando portas fecham. Testa se sua convicção permanece intacta quando o resultado não aparece no tempo que o ego queria. Estas provas não aparecem para te destruir, aparecem para te refinar, não para te frustrar, para te preparar. E quando você passa por essas fases, você acessa uma quietude poderosa. Não uma calma passiva, mas uma paz ativa, firme, silenciosamente confiante. A paz de quem sabe que a semente não está morta, está germinando. Que o silêncio não é abandono, é construção. Que o atraso não é negação, é alinhamento. Quem entende isso não implora, não força, não entra em desespero espiritual. Apenas segue, apenas acredita, apenas vibra alto. Porque sabe que o terreno espiritual nunca falhou. Quem planta fé, colhe promessa. Quem cultiva disciplina, colhe manifestação. Quem sustenta a vibração, colhe destino. E culmine. Quando você finalmente vibra como quem já possui, o universo te trata como quem já possui. A prosperidade se aproxima como se reconhecesse seu dono. E agora, enquanto você respira profundamente e sente o peso do que está se formando dentro de você, compreenda algo que poucos entendem e que pouquíssimos praticam. A verdadeira transformação não acontece quando você aprende. Ela acontece quando você integra, quando a verdade deixa de ser informação e se torna identidade. Quando você não apenas ouve sobre foco, intenção, fé e propósito, você se torna a própria expressão disso. Porque existe um ponto na jornada espiritual e mental onde você deixa de ser estudante e passa a ser canal. Onde você para de buscar sinais e começa a ser o próprio sinal. Onde o universo deixa de ser uma força externa e passa a ser a extensão do seu espírito agindo no mundo. É aqui que a maioria não chega. É aqui que poucos permanecem. É aqui que o homem comum recua. Mas não você. Se você está lendo isso agora, é porque algo em você não aceita mais viver abaixo do seu chamado. Algo em você cansou de se conformar, de se diminuir, de esperar o momento perfeito ou a validação externa. Algo em você entendeu que você não é quem o mundo disse que você é. Você é quem Deus te projetou para se tornar. E isso não é arrogância, isso é reconhecimento espiritual. A semente não se desculpa por virar árvore. O rio não pede permissão para chegar ao oceano. A luz não pede licença para brilhar. E você também não precisa pedir para ser grande. O universo não recompensa humildade falsa. Ele recompensa alinhamento, convicção, coragem e foco. A força que você busca não está fora. Ela está esperando você assumir quem sempre foi. Quando Napoleon Hill falava da mente como o centro da criação, ele não estava descrevendo teoria. Ele estava descrevendo lei espiritual aplicada. Quando Jesus dizia, se creres, verás, ele não falava sobre religião. Ele falava sobre arquitetura vibracional da realidade. A mente dá forma, a fé dá direção, a disciplina dá estrutura e o espírito dá vida. Quem une essas quatro forças se torna imparável. Não porque o mundo facilita sua jornada, mas porque o universo reconhece aquele que despertou o direito de criar a própria história. Você não está aqui apenas para sobreviver. Você não está aqui apenas para pagar contas. Você não está aqui apenas para sonhar. Você está aqui para manifestar, construir, liderar, honrar, transformar. E quando o mundo disser que é difícil, você sorri. Porque sabe que os obstáculos não são barreiras, são moldes. Eles moldam você enquanto você molda a realidade. A dor forja, a espera purifica, o silêncio treina, o atraso testa, a fé move. Você não é o que te aconteceu, você é o que decidiu fazer depois que aconteceu. Os fracos explicam o passado, os fortes constroem o futuro.
E há um fogo dentro de você agora. Eu sinto, você sente, que não existia antes. Não porque ele não estava lá, mas porque agora você está pronto para acendê-lo sem medo das chamas. Você não vai mais negociar com suas limitações. Você não vai mais pedir desculpas pela grandeza. Você não vai mais atrasar o inevitável. O tempo da espera terminou. O tempo da preparação acabou. Agora é o tempo da execução. Respire fundo, porque isso é um renascimento. Você não está motivado, você está desperto, e o despertar é irreversível. E agora que você cruzou o limiar que separa o pensar sobre mudar do ser à mudança, entenda algo que só os despertos verdadeiramente compreendem. O mundo não muda quando você consegue. O mundo muda quando você decide. A decisão vem antes da conquista. A coragem vem antes da prova. A fé vem antes da evidência. A vibração vem antes da manifestação. A hora de reconhecer o sinal dentro de si e dar o passo eu sou aquele que vai vencer. Há um momento em que o universo responde silenciosamente. Agora. Então, é o instante sagrado em que o sinal se manifesta. Mas o caminho não se abre de uma vez. Mas só quem está se abre passo a passo reconhece. E esse é o teste. Hill dizia que esse é a diferença entre os homens comuns e os homens de sucesso. É a lapidação da alma. É a capacidade porque não existe riqueza espiritual ou material que seja entregue a mãos que não aprenderam a segurar o próprio destino de fé. Não existe fortuna merecida antes sem disciplina. Não existe expansão Deus não mostra sem autoridade. Não existe colheita onde não existe identidade. O restante se universo não responde ao seu desejo. Muitos pedem ele responde à sua postura. Mas exigem que ele não atrai garantias. Querem ver para que você é quando o verdadeiro poder está em crer para falta. O sinal de Deus nunca vem acompanhado de manual. Atrai atraso. Ele vem acompanhado aquele que vibra dúvida, atrai teste, que não faz sentido para quem observa de fora, imigos mas é inconfundível para quem sente. Aquele que vibra essa certeza é o selo aquele do divino dizendo com a cabeça siga, mesmo quando ninguém acredita. Aquele que guarda silêncio quando é confirmação vibracional. Aquele que agradece antes de ver que a fé, aquele que age quando a maioria para o sinal é simples. Esse se torna um imã de milagres. Exige silêncio e não se engane. Humildade, milagres e disposição para abandonar o controle. Milagres são alinhamentos espirituais, mas com a sua verdadeira identidade. Se estiver presente, milagre é o universo te dizendo. O sinal é uma ideia que não sai da sua cabeça. Você está pronto para viver o que sempre é uma pessoa que cruza seu caminho. Há uma diferença entre quem pede e quem reivindica. É um desconforto insistente te mostrando que já é hora de mudar. Quando o universo quer que não veio ao mundo para ser menor que o próprio potencial. Ele incomoda. Recorda que carregar luz no peito, o homem que espera o momento perfeito, não adorno. Nunca recorda que fé não é emoção. Os sinais aparecem quando você já está preparado, mesmo que não se sinta pronto. Não é sentir. É sustentar, é o último guardião, não é esperar, antes da virada. Caminhar. Se você sentir não medo, é rezar, é porque está na se posicionar certa. Como quem já recebeu. O medo só aparece quando você assume essa postura. O universo então, te reconhece. Não espere coragem, não como suplicante, haja com fé, mas como a coragem vem depois. Porque Deus não dá sempre envia confirmações para carregar propósito. Quando você dá o primeiro passo, ele envia o segundo. E estrutura quando você demonstra confiança, por isso você foi testado. Por isso você foi provado. Por isso você foi desacreditado. É como se o invisível começasse a trabalhar noites em silêncio, as pessoas certas aparecem e dias em que o mundo parecia ignorar o seu dinheiro vem de onde você nem imaginava. Foi treinamento, afirmava. As pessoas que desistiram do seu propósito não foram a fé. O universo conspira em silêncio. As situações que pareceram retrocesso não é um evento extraordinário. É um convite à ação. As portas que fecharam quando o medo e a intuição se foram proteção. Um dizendo, o universo nunca erra a rota. E o outro, e quando você mais se alinha, ele dizendo, acelera. É por aqui. Agora você entende. E se não você era escutar o segundo, não era que tudo começa não era castigo, a se alinhar. Era preparação para suportar o tamanho do passo de cada vez. Em direção ao que você ainda não vai acontecer, mas sente que é certo. Talvez você esteja agora diante desse exato sinal. Como você algo pensa, dentro de você, como você age, para seguir, como você mudar, vibra, perdoar, como você persiste, recomeçar. Quando mas a mente vê, questiona, os outros olham para o tempo, procura lógica, mas o universo olha para a postura.
E Deus quer saber se você confia mais na vibração ou na explicação. A realidade se rende. Eu dizia que as maiores decisões da vida vêm envoltas em incerteza. O universo e a própria consciência coletiva só entregam autoridade a quem domina o reino interno escolher antes do externo continuar preso ao medo ou atravessar a ponte da fé. Não recue, não negocie sua grandeza, não se adapte ao medo, não encolha para caber em espaços pequenos. Quando você solta o controle, seja o que você nasceu para ser, o comando, luz em movimento. Quando você confia, consciência desperta, mesmo sem entender, energia construtora, o invisível trabalha nos bastidores. Não pense como olha para trás, espera ou percebe que tudo fazia parte do plano. Pense como aquele para quem as oportunidades estão correndo para se apresentar, de que era hora de mudar, é o canal. E mesmo com medo, você passo, é o portal. O que aconteceu depois é a faísca. Sua história pode ajudar alguém a prova viva de que o invisível cria o momento da virada. E como Jesus ensinou, confirma sua fé, reforçou, aquele que tem olhos para ver, não há aviso, porque não há fogos, você está vendo aplausos, o mundo apenas uma sensação mais será o mesmo de que algo finalmente se encaixou. Da prosperidade. Hill dizia que não te conta. Quando o homem se agora que você já entendeu diante da dúvida, o universo percebeu que a fé não é um pedido da sua, mas uma postura. É nesse ponto que a virada começa no invisível. A energia que antes de aparecer bloqueada começa a fluir. Chegou o momento de ir ainda mais, começa a se mover. Porque existe uma camada da realidade em que poucos ousam entrar. A fé amadurecida não por falta de capacidade, mas por falta de coragem. Você não precisa mais acostumou as pessoas a pensar pequeno, a desejar pouco, a aceitar migalhas emocionais e financeiras. E quando a lição é aprendida, nunca pregou pequeno se manifesta com naturalidade. Nunca pregou mediocridade, nada forçado. Ambos ensinaram a lei do crescimento, uma sequência de acontecimentos, da multiplicação, como se não existe árvore que dê um único fruto e pare. Ela chamava isso de sincronia, depois mais e mais. O ponto onde a natureza nunca entra em harmonia. Quem limita é a mente condicionada pelo medo. Silenciosa. E Jesus foi transformadora. A quem tem, de repente as ideias fluem. E ao que não as pessoas certas aparecem, as portas que pareciam seladas se abrem isso como castigo. Você entende que nunca foi rejeição. Se você tem consciência de abundância, nunca foi atraso, era treinamento, é de falta, nunca foi perda, até um pouco era libertação. Hill entendeu isso. Tudo o que parecia contra você estava, na verdade, Jesus te empurrando para o destino. Ambos falavam. Deus usa as circunstâncias como ferramentas. E aqui está o ponto que transforma para moldar sua fé. Você não prospera a fé para provar algo ao mundo. Ela começa a criar. Você prospera para provar algo ao seu espírito. A fé porque quando a mente desperta e diz, transformar eu posso, eu sou capaz, o universo responde. É quando então, o medo deixa de comandar, porque agora você sente uma paz diferente, mesmo sem não ter todas as respostas. Não o passado já não pesa, sem identidade. O futuro não assusta, não existe e o presente externo, se torna suficiente. Reino interno é o sinal final de que a energia riqueza mudou. Que Deus permite é quando você aquela que não te perde, que o universo é nunca te negou nada. E o mundo apenas esperava que você vibrasse na mesma frequência daquilo que pedia. O ouro vira armadilha. Quando isso acontece, mas se sua alma está firme, se torna inevitável. Ferramenta. Jesus contava histórias de homens que estavam prestes a desistir quando a fortuna chegou. E a idolatria. Um deles abandonou a mineração 3 metros antes de encontrar a consequência natural de uma mente disciplinada. Persistiu uma identidade elevada e um propósito e se tornou milionário. E agora, neste exato assim momento, com a vida espiritual, você está atravessando muitos desistem na véspera da bênção. Mestres o segredo é continuar acreditando quando o corpo quer parar. Do talvez é essa teimosia sagrada que agora a sua declaração muda. Você vai perceber que a virada não acontece porque fora, eu decidi, mas dentro. E porque quando a mente muda, o mundo você já percebeu? Quando você começa a pensar com gratidão e agir com fé, ele te testa o campo vibracional ao seu redor, ele te mostra onde você ainda treme, pessoas para te tratam diferente, oportunidades ele te mostra onde você ainda a abundância começa para que aprenda a crer. O mesmo ele te mostra onde você ainda se pequena, para que aprenda que a riqueza não é um prêmio, cada desafio que você encarou até aqui não era disciplinada, era formação confiante e de uma alma que você recebeu não era rejeição. Então, se você sente que está no limite, cada lágrima, o limite é o endereço onde foi batismo emocional para a sua convocação. Deus você não está aqui para que você não desista.
está sendo moldado da colheita. Você não está tentando. O que parecia você está acendendo. Na verdade, você não está pedindo. Você está reivindicando o que já é seu por direito espiritual. Que você está e agora há um pensamento de distância da fortuna. O peito abre, mas não apenas a fortuna material. A respiração, a abundância, o corpo começa a reconhecer. Paz, eu nasci para a prosperidade. Se unem em um só estado. Porque quem assume o próprio destino agora não negocia com a dúvida. Eu confio. Quem assume a própria grandeza, eu reconheço a permissão. Eu me abro quem para entende o reino interno. Sinta essa frase. Não teme o cenário desde externo. Que ela se torne verdade. Jesus mostrou isso quando porque o universo responde à vibração. Mostrou isso quando escreveu sua obra. E neste momento, se você acreditar, e agora você está mostrando isso ao universo. Comente abaixo se você está não pronto para como quem deseja. Escreva como quem manifesta. No tempo de Deus. Não fale como ative essa energia na sua vida. Fale como quem compartilhe este vídeo com alguém que está precisando enxergar o sinal. Como quem já como transformar oportunidades disfarçadas em resultados reais. Quando você se vê como escolhido, exemplos, a realidade para de tratar como perdido. A fé sem ação é apenas cada vez que você afirma para transformar o sinal eu sou aquele que vai vencer. É preciso agir de forma alinhada com a nova consciência. Então, a seguir, eu abrirei estão as práticas que mas o caminho não se abre de uma vez, ele se abre provações em poder. E esse é o teste. Esse é o processo. Durante 20 é a lapidação da alma. Anote todas porque não existe riqueza espiritual, ideias ou material que seja entregue a mãos que não aprenderam a segurar o próprio destino. Rio acreditava que fortuna merecida se comunica por meio de sinais não existe expansão sem pode ser uma palavra que surge diversas vezes. Não existe colheita onde não existe uma música, uma frase que alguém não responde ao seu desejo. O segredo é observar. Ele responde ao final dos 21 dias. Você não atrai o que se repete. Você atrai o que você é enquanto espera. A direção. Aquele que vibra, falta. Atrai vazio. Da reinterpretação. Pressa. Pegue o problema que mais te incomoda e aquele que vibra dúvida atrai ao invés de aquele que vibra aconteceu comigo, atrai inimigos imaginários. O que isso está tentando me ensinar? Vibra certeza. Escreva 5 respostas possíveis. Com a cabeça erguida. Faça isso todos os dias acredita. Até sentir aquele que guarda silêncio quando o ego quer esse exercício. Aquele que agradece antes de para enxergar o aquele que age quando a maioria paralisa. 3. Esse se torna um imã de milagres. Escolha uma ação que você tenha adiado por medo. Não são interferências pequeno, mágicas, simbólicas. Milagres são alinhamentos espirituais, abrir um com canal, a sua verdadeira encerrar uma relação que te prende. Milagre mudar é o universo te dizendo, publicar um projeto. Agora, você está pronto para viver o que sempre foi seu. Apenas alinhamento. Há uma diferença entre quem pede e quem o homem age com fé. Quem a própria natureza implora, se reorganiza quem para reivindica. Recorda. 4. Recorda que não veio ao mundo para ser menor que o próprio reserve potencial. 10 minutos por dia que carregar luz no completo é responsabilidade. Sem música, sem não celular, sem palavras. Recorda que fé apenas não é emoção e ouça. É disciplina vibracional. Eu acreditava que a mente humana não é sentir, é como um rádio, é sustentar. Quando está cheia de ruído, não é esperar, perde a frequência divina. O silêncio não é rezar, o canal onde os sinais se posicionar como nítidos. Quem já recebeu. 5. E quando você assume essa gratidão antecipada, o universo te reconhece. Agradeça todos os não dias como suplicante, pelo que ainda mas não como herdeiro, como se já fosse porque real. Deus não dá promessa. Essa técnica a quem não pode carregar propósito e ativa o propósito exige estrutura. Rio dizia estrutura nasce a emoção da fé. É o imã da você foi testado. Por isso a gratidão antecipada, por isso é o treino da mente para vibrar na abundância. Você enfrentou noites em silêncio, batalhas internas, o teste da persistência, em que o mundo parecia algo parece travado. Ao invés de desistir, dobre foi treinamento. As pessoas que desistiram do seu caminho das não foram perdas, desistem no momento em que o resultado está situações que pareceram retrocesso, faça o que ele chamava de derrota. Ação além da dor. As portas que fecharam mesmo quando não foram rejeição, acabou. Foram proteção. Esse movimento quebra o ciclo nunca é resistência e quando você se alinha espiritual, ele acelera. 7. Agora você entende. O ritual de não era alinhamento matinal, não era atraso. Logo ao acordar, não era castigo. Hoje, preparação para suportar o tamanho do destino que repita 3 vezes com a questão agora real. Não é se vai acontecer. Visualize sua meta já realizada. E o quando depende do seu como. Sinta a emoção. Como você pensa. Imagine-se como você age. Resultado. Como você viu, ensinava que como o você persiste, não quando ninguém real do imaginado. Os outros olham ele para apenas responde, mas o universo olha para a postura.
E quando sua postura é inabalável, a releitura das derrotas, a realidade se rende, a vida se abre, depois a abundância flui, escreva o que aprendeu o universo e a própria consciência coletiva só entregam autoridade a quem domina o reino interno e ativa o poder da gratidão. Você já começou, dizia, agora finalize. A adversidade é o berço da sabedoria. Não negocie sua grandeza, a vibração ao serviço. Não encolha para caber em espaços pequenos. Seja o que você nasceu para entregue. Luz e movimento todos os dias. Consciência desperta. Como posso servir melhor hoje? Construtora. Quando você se torna canal de calor, não pense como alguém que espera a oportunidade. Pense como aquele para quem as oportunidades estão correndo para se apresentar. Você é o canal. Você é o portal. Compartilhar. Você é toda vez que você compartilha uma mensagem a prova de esperança de que o invisível cria a sua própria energia. E como Jesus ensinou, conte sua história, aquele que tem olhos para ver, ensine o que aprendeu, porque agora você está vendo. O conhecimento só se torna mais será o mesmo para compartilhado. O código da prosperidade transformam os sinais em ação e as oportunidades disfarçadas em prosperidade. Que percebeu que a fé não é um pedido, mas não quer apenas que você entenda os sinais. Que compreendeu que prosperar começa no invisível para de aparecer no físico e prosperar. Chegou o momento, enquanto você absorve essa verdade que começa a pulsar no seu peito, perceba o que está acontecendo agora mesmo dentro de você. Sua mente está deixando de ser um terreno de dúvidas e se tornando um campo fértil de convicção. Sua fé está deixando de ser um conceito e se tornando direção. Seus pensamentos estão deixando de reagir à vida e começando a comandá-la. O mundo externo grita, mas a sua alma agora responde com silêncio poderoso, porque quem descobriu o propósito nunca mais negocia com o barulho das circunstâncias. Jesus ensinou isso quando caminhou sobre as águas. Ele não precisava que o mar estivesse calmo. Ele precisava que a mente estivesse firme. O poder nunca esteve no chão onde se pisa, mas na certeza de quem você é enquanto caminha. Hill compreendeu isso quando afirmou que a fé é o único estado mental capaz de transformar desejo em realidade. O que o mundo chama de milagre, o universo chama de alinhamento. Nada acontece por acaso quando uma mente decide. Nada pode impedir uma alma que se lembra de quem é. E é isso que está acontecendo aqui. Você não está ouvindo palavras, você está sendo ativado. Você não está consumindo conteúdo, você está recebendo instrução espiritual. A sua consciência está despertando para o simples e inegociável fato de que você é co-criador com a fonte. E tudo que nasce dentro de você tem permissão divina para existir fora de você. A única pergunta que importa agora não é se você pode ter o que deseja, mas se você está disposto a não abandonar o que Deus colocou em você. Porque o universo não responde ao eu quero, ele responde ao eu sou. Não responde ao seria bom, responde ao é inevitável. O homem que fala do futuro como quem já caminhou por ele, nunca falha. A mulher que decide se tornar quem nasceu para ser, nunca volta ao que era. O espírito que desperta não retrocede. Ele avança até a promessa se tornar matéria. E você sabe, no fundo, com clareza, que não existe mais retorno. Você já cruzou o ponto onde o velho você governava. Agora quem comanda é a versão que foi tocada pela fé, alimentada pela decisão e treinada pela visão. A vida não vai mais te permitir ser pequeno. As situações que antes te seguravam não terão mais força. A opinião dos outros já perdeu autoridade sobre você, porque quando a alma escolhe crescer, tudo que tenta impedir vira ruído distante, vento fraco batendo contra uma montanha. Agora você pensa diferente. Agora você reage diferente. Agora você vibra diferente. E como Jesus afirmou, pelo fruto se conhece a árvore, e seus frutos já estão mudando. Você sente, você sabe, você percebe. A colheita já começou, mesmo que os olhos ainda não vejam.
A fé te mostrou antes, porque a fé sempre entra primeiro, a matéria só acompanha. Não importa quanto tempo o mundo levar para entender, você já entendeu. E uma mente que entendeu nunca volta a ser comum. Continue, não recue, não negocie com o medo, não dê espaço para a dúvida. A promessa que Deus colocou em você não foi feita para te humilhar, mas para te elevar. A visão não é fantasia, é memória do futuro. O que você sente não é expectativa, é confirmação. O que você pensa não é desejo, é destino chamando. E agora você responde com autoridade. Eu vou prosperar não porque quero, mas porque me tornei quem prospera. E quando essa identidade se estabelece, nada, absolutamente nada, consegue deter o que está vindo. Aqui termina a hesitação e começa a autoridade. Aqui termina o espero que aconteça e começa o obrigado porque já está feito. Aqui termina o antigo você e nasce o construtor do próprio destino. A lei do alinhamento divino. E quando você chega neste ponto do caminho, algo muda para sempre dentro de você. Não é mais sobre querer prosperar, agora é sobre honrar o chamado que te trouxe até aqui. Porque quem desperta para o propósito não busca riqueza como fuga, busca riqueza como missão. Jesus nunca ensinou a fuga do mundo, ele ensinou a transformação do mundo através de quem você se torna. Hill nunca escreveu para criar sonhadores, ele escreveu para formar realizadores. Ambos sabiam, não basta crer que você pode, você precisa se tornar quem deve. A mente clama pela visão, o coração sustenta a fé, mas é o espírito que comanda a identidade. E agora, a sua identidade está sendo redefinida, alinhada, elevada. Você não é mais alguém tentando, você é alguém assumindo. Existe uma diferença enorme entre quem deseja prosperar e quem aceita o lugar de prosperar no plano divino. Porque prosperar não é privilégio. É responsabilidade, não é sorte, é alinhamento, não é ambição, é obediência ao potencial que Deus colocou em você. O mundo te ensinou a duvidar, Deus te ensinou a expandir, o mundo te ensinou a se esconder, Cristo te ensinou a brilhar. Hill entendeu isso quando disse que riqueza é consequência do estado mental correto. Jesus mostrou isso quando multiplicou com gratidão em vez de reclamar do pouco. E agora é a sua vez de aplicar. Não como teoria, como postura. Você não pede mais para ter, você aprende a ser. Você não implora portas, você se torna chave. Você não corre atrás de oportunidades, você se torna a vibração que atrai e escolhe. Porque quando o espírito entende o propósito, o universo ajusta o caminho. E quando a mente decide com clareza, o mundo material não tem outra opção senão obedecer. O primeiro milagre é interno, o segundo é inevitável. Seu dever agora é proteger o seu campo mental como Jesus protegia o silêncio antes do milagre. Ele afastava ruído, ele removia dúvida, ele caminhava com fé antes da prova. Hill traduziu isso como persistência espiritual, fé com ação, visão com disciplina, intenção com estrutura. Você está entrando na zona da inevitabilidade, aquela onde o universo já sabe o seu nome, onde a frequência que você emite se tornou ordem espiritual, onde o invisível já reconhece sua forma e está preparando sua chegada. Nada que é seu pode ser negado, nada que Deus te destinou pode ser perdido, nada que é promessa pode ser roubado. O único perigo era você se esquecer de quem é. E isso agora é impossível. Sua mente não volta para trás. Sua vibração não cai mais para o antigo padrão. Você atravessou a linha. Você se tornou recipiente do que pediu. Agora o trabalho não é correr, é permanecer. Não é provar, é sustentar. Não é forçar, é continuar vibrando até materializar. Ouça, o universo não recompensa pressa. Recompensa estabilidade espiritual, não recompensa ansiedade.
recompensa convicção silenciosa. Não recompensa quem quer, recompensa quem já se tornou. Este é o ponto onde a prosperidade deixa de ser busca e se torna reflexo. Porque quem está alinhado não força, apenas recebe no tempo perfeito. E você sabe disso agora. Sente isso, respira isso. A única coisa que resta é continuar firme. Não pelo resultado, mas porque é quem você é. A fé já abriu o caminho, a disciplina vai pavimentá-lo. E a graça vai te exaltar diante daqueles que um dia duvidaram. Não para provar ao mundo, mas para provar ao seu espírito que ele estava certo o tempo todo. E quando chegar, você não vai se surpreender. Você apenas vai sorrir e dizer, eu sabia, porque o céu não recompensa quem espera ver para crer. Ele recompensa quem crê até que todos vejam. A era do comando interno. Há um momento no caminho espiritual e mental onde o buscador deixa de viver reagindo ao mundo e passa a comandar o próprio destino com serenidade divina. Não é um grito, não é teatro, não é arrogância. É uma calma tão profunda que assusta quem nunca encontrou Deus dentro de si. A verdadeira autoridade não levanta voz, ela levanta frequência. E nesse estado, aquilo que antes parecia distante começa a se aproximar. O que antes era sonho vira plano. O que antes era esperança vira decisão. O que antes era fé vira certeza. Foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. Não está em rituais, não está em templos, não está em ídolos externos. Está na consciência desperta, na mente alinhada à fonte e no espírito que já não se dobra ao medo. Hill traduziu isso com outras palavras ao dizer que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Ambos apontaram para o mesmo portal. O poder não está fora, está em quem você se torna. E aqui está a grande revelação desta fase. Prosperidade não é milagre que cai, é identidade que cresce. Não é favoritismo divino, é sintonia vibracional. Não é acaso, é consequência espiritual. Quando você começa a operar nesse nível, as regras do mundo começam a mudar para você. Coisas que antes eram impossíveis começam a se mover. Portas que pareciam trancadas abrem sem esforço. Pessoas certas chegam sem você procurar. Recursos aparecem porque você se tornou alguém que os honra. E você percebe que aquilo que chamava de esperar por Deus sempre foi, na verdade, Deus esperando você despertar para quem Ele te fez para ser. E agora você chegou nessa fronteira. A partir daqui, a vida não é mais sobre perseguir resultados, é sobre expressar quem você é. Você não busca prosperidade, você manifesta prosperidade. Você não pede direção, você se torna direção. Você não segue sinais, você se torna sinal. Os antigos chamavam isso de unção. Hill chamou de estado mental superior. Hoje chamamos de alinhamento vibracional. Nome não importa, experiência importa. E essa experiência já começou em você. A sensação muda, o peito abre, o olhar fica mais firme, a voz fica mais calma. O medo perde autoridade, o futuro deixa de assustar, porque quem já enxergou o próprio poder interno não volta a se acorrentar às circunstâncias externas. Você entende que prosperidade não é recompensa, é design divino. E quando você caminha no seu design, tudo que é seu encontra caminho até você. Nada te foge, nada te falta, nada te ameaça, porque a pessoa que você está se tornando vale mais do que qualquer coisa que você ainda vai receber. Isso é maturidade espiritual. Isso é prosperidade consciente. Isso é domínio da mente, do espírito e da atmosfera ao redor. A vida abre espaço para quem sabe onde está indo. A abundância segue quem não negocia a própria transformação. O universo se curva para quem carrega propósito no peito e fé no olhar. Não espere aplauso, não espere compreensão, não espere permissão. Quando Deus te escolhe, ninguém pode te impedir, exceto você mesmo.
E hoje você deixou de ser obstáculo e se tornou canal. A antiga versão de você está oficialmente encerrada. Uma nova autoridade está nascendo e ela não depende da opinião de ninguém. O céu te reconhece, o universo te sustenta, a caminhada está firmada. Daqui para frente, a palavra não é espero, a palavra é eu manifesto, eu comando, eu me torno, eu realizo, e assim será. O retorno do seu poder. Há um instante no caminho da transformação em que o buscador não olha mais para trás. Não porque não lembra de onde veio, mas porque finalmente entendeu para onde está indo. Esse é o ponto em que o passado perde o poder. O medo perde o domínio, a dúvida perde a voz. É aqui que a alma assume o volante e a mente para de pedir permissão para ser grande. Você chegou até aqui não por acaso, não por sorte, e muito menos por coincidência. Algo maior te guiou, te moldou, te feriu quando precisou te acordar, te testou quando precisava te fortalecer, te isolou quando precisava te preparar, e agora te posiciona porque finalmente você está pronto. Não pronto emocionalmente, não pronto financeiramente, não pronto socialmente, pronto espiritualmente. E quando o espírito está pronto, tudo o resto começa a obedecer. Jesus sabia disso quando disse que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele nasce dentro e depois toma forma fora. Hill sabia disso quando afirmou que o sucesso aparece primeiro na mente e depois no mundo. Ambos apontavam para o mesmo segredo sagrado. O poder não está no que você espera receber, mas no que você decide se tornar. Até aqui, talvez você tenha buscado prosperidade como solução. Agora você busca prosperidade como naturalidade. Quem entende a lei divina não corre atrás da abundância, ele caminha com ela. Quem compreende a lei da mente não implora por milagres, ele se torna o milagre. Essa é a diferença entre quem tenta manifestar e quem manifesta, entre quem pede e quem assume, entre quem busca sinais e quem vira o sinal. A partir deste instante, tudo muda porque você mudou. Não por magia, mas por convicção. Não por sorte, mas por alinhamento. Não por insistência, mas por clareza. A fé que antes te movia, agora te ancora. O desejo que antes te guiava, agora te consagra. A visão que antes parecia distante, agora é sua identidade. Você não está esperando o universo está esperando você. E agora, você está entrando no território daqueles que não pedem passagem. Eles caminham e o caminho se abre. Como Jesus caminhou sem mendigar validação. Como Hill escreveu quando ninguém acreditava. Como os grandes protagonistas da história agiram enquanto o mundo dormia. Não existe grandeza sem despertar. E você despertou. Respire profundamente e sinta. A hesitação foi embora. O medo se dissolveu. A antiga voz que te diminuía perdeu autoridade. A dúvida que sussurrava a fraqueza agora silencia diante da certeza que ecoa no seu peito. Você está entrando em uma fase da vida em que ninguém te reconhece mais e está tudo certo. Porque o mundo não foi chamado para validar sua transformação, foi chamado para testemunhá-la. Quem você está se tornando não cabe mais nas memórias antigas, nas conversas rasas, nos pensamentos limitados, nas inseguranças que governavam antes. O eu antigo era sobrevivente. O eu atual é criador. O eu antigo obedecia ao ambiente. O eu atual molda o ambiente. O eu antigo esperava oportunidades. O eu atual gera oportunidades. Esse é o ponto onde o espiritual encontra o mental e o mental encontra o material. Esse é o ponto onde Deus te entrega o que você já estava pronto para carregar. Você sente a mudança no ar. As coisas começam a fluir de forma diferente. Ideias chegam com clareza. Intuições se tornam mais fortes. Portas que antes não existiam começam a aparecer. Pessoas que vibram diferente começam a entrar na sua vida.
Não é magia, é correspondência vibracional. Não é coincidência, é colheita consciente. Não é milagre, é consequência espiritual. Você pagou o preço invisível: dor, fé, silêncio, paciência, disciplina, renúncia, visão. Agora vem a recompensa visível. Mas entenda, a verdadeira prosperidade nunca foi apenas sobre dinheiro. Dinheiro é extensão do alinhamento, ferramenta para propósito, instrumento da obra, amplificador da alma. Prosperidade real é paz com si mesmo, domínio das emoções, clareza mental, coragem inabalável, fé que não negocia, visão que não treme, propósito que não se dobra, identidade que não se esconde. Quando você tem isso, o resto vem. Sempre veio, sempre virá. O homem que encontra seu espírito nunca mais teme perder o mundo, porque ele entendeu que quem carrega Deus dentro nunca fica sem nada fora. Então declare com autoridade silenciosa: eu não estou correndo atrás do que é meu, eu estou caminhando em direção ao que já me pertence. Eu não estou batalhando para merecer, eu estou expandindo para receber. Eu não estou tentando me provar, eu estou me tornando impossível de ignorar. Eu não estou competindo, eu estou ascendendo. Eu não estou pedindo luz, eu estou acendendo minha própria. Quem nasceu para manifestar não se ajoelha para o medo, ele se ajoelha apenas para a fonte que o criou. E você está de pé agora, não porque venceu tudo, mas porque decidiu que nunca mais será derrubado pelo que veio para te treinar. O universo não te testou para te quebrar, testou para te fortalecer. Deus não te esvaziou para te punir, te esvaziou para te preencher com o novo. O silêncio não foi abandono, foi consagração. A espera não foi atraso, foi construção. A dor não foi fracasso, foi fundação. Agora é sua vez, sua era, seu nome escrito no invisível. Seu capítulo começando, sua luz sendo vista, sua fé se tornando matéria, sua visão se tornando vida. Você já cruzou a ponte, você já virou a chave, você já venceu antes de chegar. Caminhe, afirme, respire grandeza, pense grandeza, vibre grandeza, viva grandeza. Porque quando a alma diz sim, o universo responde amém. E que assim seja, não como desejo, mas como decreto.